Bom dia! Oi, gente! Bom dia, Roberta. Agora sim. Então tá bom. Hoje vocês têm que entregar o questionário, né, gente? Por favor, não deixem para entregar na última hora, né? É complicado vocês deixarem para entregar na última hora, porque, né, tem a lei de Murphy, né, gente? Pode ser que a internet não funcione, vai que não é, acontece alguma coisa, então não deixem para entregar na última hora. Lembrando, gente, que a postagem do questionário é individual. Cada um posta o seu, tá? Eu sei que alguns de vocês estão fazendo é, o trabalho, às vezes em grupo de estudo, né? Mas cada um posta o seu, tá? Cada um posta o seu. Só dar um recadinho aqui também, gente, que é o seguinte. Eu já tenho as notas do NPJ, para quem está fazendo NPJ, atividade jurídica, eu já tenho as notas dela, né, das atividades contabilizadas, que foram feitas até o presente momento, tirando as audiências que eu estou contabilizando ainda, já todas na minha planilha, tá? Mas eu só vou. Como o lançamento lá no TOTUS, ele é dentro daqueles padrões pré-definidos, algumas notas eu vou conseguir lançar só depois que a última atividade for cadastrada no sistema. Durante esse final de semana eu vou cadastrar o último prazo processual que vocês farão de processos reais, né? Eu vou cadastrar então lá no sistema. E aí, o pessoal, então, que está fazendo, né, os atendimentos reais, eu vou demorar um pouquinho mais para poder lançar a nó lá, os 40 pontos, tá? Mas na medida do possível, eu já vou lançando durante a semana que vem a pontuação das atividades que vocês fizeram até o presente momento. Tá? A audiência que eu já contabilizei, acho que do sétimo noite, eu não lembro se eu já contabilizei, deixa eu verificar aqui. Sétimo noite ainda não, tá faltando. E sétimo manhã eu já contabilizei na planilha. O pessoal que mandou a audiência. E aí eu vou lançando, tá? Eu peço para vocês um pouquinho de paciência, porque eu lanço e contabilizo, né? Eu contabilizo todas as atividades sozinhas. Corrijo todas as atividades sozinha. Então, e também lanço na minha planilha sozinha e lanço no sistema sozinha. Então, demora um pouquinho porque são aproximadamente, mais ou menos aí, em torno de uns 450 alunos, tá? Então, é natural que eu lance, às vezes, por exemplo, a nota da Camila e ainda não tenha lançado a nota do Emerson. É porque eu ainda não consegui chegar até o Emerson, tá, gente? Então, assim, quando eu começo a lançar a nota, é uma chuva de WhatsApp. Ai, tá faltando uma nota minha, tá faltando uma nota minha. Mas calma, que é porque eu ainda não lancei tudo, tá? Fiquem calmos, tranquilos, né? Que eu vou lançar tudo assim quando eu acabar de lançar a última nota, geralmente eu mando uma mensagem para os representantes de turma para mandar para todos os alunos, para que todos saibam que todas as notas já foram lançadas. Se eventualmente tiver algum problema, tiver faltando alguma nota, alguma coisa nesse sentido, aí sim vocês podem me procurar, mas não precisa de entrar em pânico, tá? Que é porque demora mesmo, porque são muitas notas, né? Então, vou pedir a paciência de vocês, tá? Nesse sentido, porque não teria como eu lançar, né? A gente não tem um botãozinho lá no sistema de publicar nota para sair a nota para todo mundo ao mesmo tempo. Então é natural que eu comece a lançar a nota de um aluno e não tenha lançado ainda do outro, não quer dizer que você está sem nota, tá? Acho que é importante eu falar isso agora, porque vocês estão no sétimo, então, né? Alguns de vocês estão no sétimo, então vocês estão tendo aí o contato agora pela primeira vez com o NPJ, então isso pode causar algum tipo de angústia em vocês, tá? Bom, feito isso, na aula passada nós tivemos um procedimento especial, que foi, na verdade, nem é um procedimento especial propriamente dito, né? As questões que se aplicam às ações de família, né? Nós vimos que
tem uma parte bem específica, a questão da necessidade, da obrigatoriedade da realização da audiência de conciliação. Vimos também que quando for necessário ouvir o menor, ele será ouvido nos casos de abuso ou nos casos de alienação parental com o auxílio de um especialista, tá? Vai ser evitado que ele seja ouvido numa audiência, exatamente porque é um caso mais delicado, então o legislador foi sensível a isso. E aí eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida até agora. Hoje eu coloquei para vocês 2 procedimentos para a gente estudar, que é a homologação de penhor legal e a regulação de avaria grossa. Eu já coloquei os 2 procedimentos, mas não quer dizer que a gente vá terminar os 2 hoje, tá? Vocês vão observar, não sei se vocês já chegaram a pegar o material, mas o material é mais volumoso, né? Porque se eu colocasse um procedimento só, a gente poderia, por exemplo, ter uma parte da aula que eu poderia usar para poder passar o outro procedimento, mas ao mesmo tempo pode ser que não dê para a gente poder terminar a regulação de avaria grossa. Então, eu resolvi passar os 2 procedimentos, e aí, se a gente não conseguir terminar a regulação de avaria grossa hoje, que é possível que isso aconteça, porque né, os 2 procedimentos são procedimentos mais específicos, a gente discute mais eles. A gente termina a regulação de avaria grossa na semana que vem, junto com o último procedimento que está previsto, que é o de restauração de autos, né? Que é muito tranquilo. Vocês vão ver que a restauração de autos hoje, no caso de processo eletrônico, praticamente praticamente caiu em desuso, né? Praticamente, porque é muito difícil que um processo eletrônico suma, tá? Do PJE, né? É muito difícil, é muito improvável que isso aconteça. Mas a gente vai ver que o procedimento de restauração de autos, ele, inclusive, pega também a possibilidade dessa restauração de autos eletrônicos acontecer, tá? Mas essa é a matéria da próxima aula, e aí, se a gente não terminar a regulação de avaria grossa, a gente termina na próxima aula, tá? E aí eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida, para a gente poder avançar na matéria. Todos esses procedimentos que a gente está estudando, até restauração de autos, caem na avaliação de vocês, tá? Então, cai tudo, né? Mais esse procedimento de restauração de autos, tudo até restauração de autos, tá? Tudo até restauração de autos cai na avaliação inicial de vocês. Bom, tem alguma dúvida, pessoal? Posso começar a matéria de hoje? Quando vocês ficam calados assim, eu fico contando medo de vocês dormirem. De vez em quando vocês dormem. Nenhuma dúvida. De vez em quando Nenhuma vocês dúvida, dormem. Roberta. Outro dia eu vi Por um meme. enquanto, não. Outro dia eu vi um meme no Instagram do professor lá falando, dando aula todo empolgado, e o aluno dormindo, assim, sabe? Atrás, assim, da cama, assim, né? Atrás do computador. Eu falei assim, ai meu Deus, tomara que não sejam meus alunos. Vamos continuar então. Então, gente, hoje a gente vai estudar 2 procedimentos que são muito interessantes. Um procedimento talvez seja desconhecido de vocês, imagino da grande maioria. E o outro, mais ainda, que é a questão de regulação de avaria grossa. Mas acredito eu que alguns de vocês talvez já tenham se beneficiado do segundo procedimento que a gente vai estudar hoje, que é o de regulação de avaria grossa, tá? Ao comprar alguma mercadoria com um preço abaixo do valor que ela seria, porque é uma mercadoria recuperada, uma mercadoria que foi comprada em um leilão, tá? Em virtude de algum tipo de avaria que o navio sofreu. Então, é isso que a gente vai estudar hoje. É bem legal. E o primeiro procedimento é o de homologação de penhor legal, que também é muito legal, tá? Eu vou dar alguns exemplos para a gente poder começar a nossa aula, já vocês imaginando e contextualizando o que a gente vai estudar. Vamos supor que a Camila, ela é proprietária de um hotel, tá? Camila é proprietária de um hotel na Serra do Cipó, tá? E aí, o que acontece? O Robert, ele se hospedou neste hotel. Robert se hospedou nesse hotel e aí, o que aconteceu? No momento em que o Robert iria pagar a conta, ele virou e falou para Camila o seguinte, olha, eu não tenho dinheiro para eu poder pagar a conta, então eu vou te dar o calote. A Camila, mais do que depressa,
né? E aí ele subiu para o quarto dele. Ele avisou isso e subiu para o quarto dele. A Camila, mais do que depressa, né, aproveitando-se de uma outra saída que o Robert deu, aí o Robert, depois disso, ele resolveu ir numa cachoeira, lá na Serra do Cipó, e aí a Camila, mais do que depressa, reuniu seus funcionários, entrou dentro do quarto do Robert e pegou todas as coisas dele que estavam lá, tá? Todas as coisas dele que estavam lá dentro do quarto, a Camila pegou e guardou, tá? Guardou lá, né? Tem um cômodo atrás do saguão onde a Camila fica e os funcionários dela também. E aí ela guardou todos os pertences que ela achou do Robert neste cômodo. O Robert então chegou da cachoeira, né? Subiu para o quarto e na hora que ele chegou no quarto ele não achou nada. Desceu correndo e aí falou assim: isso é um absurdo. Eu estudei em direito penal que isso é exercício arbitrário das próprias razões. Não pode. Eu vou fazer uma denúncia contra você. Eu vou procurar um advogado e oferecer queixa-crime deste fato, porque vocês sabem, né, que esse tipo de ação é uma ação penal privada, né? E aí a Camila fala assim: então faça isso, porque eu estou amparada. Eu vou utilizar o procedimento de homologação de penhor legal para me amparar. Enquanto você não pagar a conta do hotel, os seus pertences ficarão como garantia da sua dívida. E aí o Robert falou assim: ops, será que pode? Será que não pode? E aí, gente, vocês acham que pode? Vocês acham que não pode? Vocês acham que a Camila está sendo autoritária? Vocês acham que a Camila está sendo arbitrária? O que vocês acham? Eu acho um absurdo. Pois é, mas pode, tá, gente? É possível, né? Concordo com o Robert. Essa é uma autotutela, gente, permitida, né? É engraçado porque vocês estudam até então a questão do exercício arbitrário das próprias razões, mas, por outro lado, vocês têm um amparo cível de fazer esse procedimento, tá? O artigo 1467 do Código Civil, ele prevê as hipóteses de penhor legal, que é o caso dos hospedeiros, fornecedores de pousada, sobre bagagens, móveis, joias ou dinheiro de consumidores, bem como, gente, dono de prédio rústico ou urbano sobre bens móveis do rendeiro ou inquilino que estiverem guarnecendo o mesmo prédio, tá? Então, são essas as possibilidades que a gente tem de penhor legal, né? Então é possível que seja uma pousada, é possível que seja um albergue, em qualquer local que se hospede por dinheiro, é possível que seja feito esse procedimento. E aí, normalmente, são os credores pignoratícios, né? Os credores da penhora. E aí, o que acontece, gente? Geralmente, quando eu explico esse procedimento, o pessoal fala assim: a oficina mecânica pode usar? Não, não pode, né? Deveria poder, porque eu sei que tem muita gente que dá calote em oficina mecânica, né? Mas oficina mecânica não pode, tá? Oficina mecânica, infelizmente, não pode fazer, né? Tomar esse procedimento, ficar com os bens aí, né? Ficar com o carro do cliente até que haja o pagamento da dívida. Não é possível isso, tá? E aí, gente, esse procedimento é um procedimento especial. Vocês vão ver que existe a possibilidade desse procedimento ser feito de forma extrajudicial ou judicial, tá? Geralmente é um procedimento que é feito de forma extrajudicial e aí há uma certa discussão a respeito desse procedimento, se esse procedimento ele geraria um título executivo judicial já de possibilidade aí, inclusive, de execução da dívida. E vocês vão ver que, para o Daniel Amorim, por exemplo, isso não seria possível, tá? Já, né, para outros autores, eles preveem o seguinte: olha, é plenamente possível, sim,
né? Tendo em vista que ali, embora eu esteja regulamentando apenas uma garantia, essa garantia prevê um crédito e aí seria possível, através da decisão judicial, da homologação desse penhor legal, já partir para um cumprimento de sentença. Eu, particularmente, acho meio complexo, tá? Seguir nesse lado aí de uma garantia já servir para executar uma dívida, mas respeito quem pensa de forma diferente, né? Respeito quem pensa de forma diferente, tá? Bom, alguma dúvida até agora, gente? Eu tô procurando um negócio aqui do Sim, do professora. Nelson Neri, porque ele tem algumas ponderações um pouquinho diferentes do Daniel Amorim. Por exemplo, ele fala o seguinte, que se a pessoa estiver hospedada no hotel, né? E aí ela pagou a hospedagem dela, tá? O Nelson Neri. Mas ela, por exemplo, frequentou o restaurante do hotel e não pagou a conta do restaurante, isso autoriza o dono, né, do restaurante que seria, né, basicamente tiver vinculação com o hotel, a apreender os bens do devedor, ou seja, do hóspede. Então, assim, gente, é possível se tiver vinculado a uma hospedagem, tá? Então, isso funcionaria para albergues, funcionaria para pousadas, funcionaria para hotel. Me perguntaram, professora, isso funciona para a República? Funciona, é possível. Né? Você tem aquela pessoa que está lá encostada na República e aí não paga nada. É possível, então, apreender os bens dela e aí já providenciar a homologação desse penhor legal? É possível. Então, gente, eu acho que esse procedimento é muito interessante porque ele meio que coloca, desmitifica aquilo que a gente pensava a respeito de uma autotutela, né? Isso, na verdade, é uma autotutela permitida, tá? E aí, o que acontece? Tem uma outra discussão também relativa a esse procedimento. Ele está localizado em uma parte do Código de Processo Civil que diz respeito a jurisdição contenciosa, procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. Eu até falei disso na semana passada, que a gente tem também, né, uma parte no Código de Processo Civil que diz respeito àqueles procedimentos de jurisdição voluntária, ou seja, que não há conflito, que não há litígio, caso do divórcio consensual, oferta de alimentos, né, esse tipo de ação assim que não há litígio, né, o acordo de alimentos, melhor dizendo, tá? E essa ação em si, gente, se você for pensar na essência dela, ela é uma ação que, via de regra, não há litígio nela. Por quê? Porque o raciocínio do legislador ao instituir esse procedimento é o seguinte: a Camila, ao apreender os bens do Robert, ela precisa de ser amparada por um procedimento judicial para que isso não configure exercício arbitrário das próprias razões. Então, a Camila, imediatamente após, né, num prazo bem razoável, rápido, após a apreensão desses bens do Robert, ela vai, então, regularizar judicialmente essa penhora que ela fez. Né? O raciocínio, gente, é um pouquinho diferente daquilo que a gente já estudou com relação à penhora. No semestre passado, quando nós estudamos a penhora, nós vimos que existe um processo e durante o processo, por exemplo, um processo de execução ou um cumprimento de sentença, caso houvesse a necessidade, não houvesse o pagamento, aí sim o exequente ele iria atrás de bens passíveis de penhora, não é isso? A gente tinha um processo, então, em trâmite. Aqui a gente inverte a ordem. Aqui, primeiro a gente penhora os bens, primeiro a gente apreende esses bens para depois fazer a regularização dessa penhora, entende? Por isso é um procedimento especial, né? Bem específico, porque também só estaria a serviço de determinados credores muito específicos, tá? E esses credores estão lá listados no artigo 1467. Ah, meu inquilino não pagou o aluguel, tá? Eu posso ir lá, então, e pegar as coisas dele para penhorar? Pode. Pode. Né? Em tese, pode. Tá?
Você tem um amparo do artigo 1467, desde que depois você faça aí a homologação desse penhor legal, tá? O raciocínio é esse. E aí a crítica que a doutrina faz é a seguinte: esse procedimento ele está no rol de procedimentos de jurisdição contenciosa, mas na verdade ele é um procedimento de jurisdição voluntária. Por quê? Porque simplesmente você submete aquilo ali à justiça, sendo possível inclusive um procedimento extrajudicial lá perante um notário, para que você fique resguardado, para que não haja nenhum tipo de configuração relativa aí a exercício arbitrário das próprias razões e para que você também já tenha uma garantia que aquela dívida será paga. Se não houver o pagamento da dívida, você fica com os bens e aí você faz a alienação deles, enfim, né? Você pode fazer isso. Então, por isso que tem essa crítica da doutrina, que seria talvez mais adequado, já pela natureza e do procedimento, inseri-lo na parte do Código de Processo Civil que trata a respeito dos procedimentos de jurisdição voluntária, tá? Como que a pessoa vai entrar na casa sem ser um crime? Situação difícil. Uai, vamos pensar, né? Ela tá amparada, tá? Pelo Código Civil, né? Ela tá amparada pelo Código Civil. É um crime? Tá, ela vai responder, talvez ela responda. Pode ser que ela responda por violação de domicílio, se a gente estiver falando, por exemplo, de um locatário e um locador. Pode ser que ela responda por isso? Pode, mas por outro lado, né, ela vai, na esfera civil, se resguardar, né? E na esfera penal, gente, vocês sabem que é um crime de pequeno potencial ofensivo, né? Então, Professora, pode ser que ela prefira. Fala, Robert. por que a oficina mecânica não pode fazer Porque ele esse não está penhor? incluído. Ele não está no rol do artigo 1467 do Código Civil. Por isso, Mas só por isso. só Só faz por isso. isso. E se tiver algum Restaurante bem. não pode fazer isso. Se tiver alguma coisa dentro do carro, então, será que pode, então? Não pode. Também Por não. quê? Porque, olha só, ele é hospedeiro, fornecedor de pousada? Não. Ele é dono de prédio rústico ou urbano sobre bens móveis do render ou inquilino? Não. Ah, tá. Entendeu? O 1461, então, não enquadra, então, não, né? 1461 do Código Civil? É, Peraí, deixa eu pegar ele. apesar que não é o tema da aula, né? Mas só pra... Não. A meu ver, não, mas deixa eu pegar ele aqui. Até então, só seriam considerados credores pignoratícios os previstos no artigo 1467. É rol taxativo, então. É, exatamente. Mas deixa eu ver o 1461. Podem ser objeto de penhor, veículos? Não, não entra não. Porque olha só, Robert, é específico do penhor legal. E isso é homologação de penhor legal, entendeu? Não Entendi. entra. Infelizmente não entra, né? Eu acho que seria justo se entrasse, tá? Acho que seria interessante colocar nessa possibilidade aí no rol do penhor legal, mas infelizmente não entra, né? Porque o que acontece? A gente sabe que tem muita oficina mecânica que toma cano, né? E não pode fazer isso. E seria interessante se fizesse, porque eu tenho certeza que provavelmente a quantidade de calote iria diminuir substancialmente, tá? Mas não pode. Sapateiro pode fazer isso? Também não. Mas geralmente o que acontece é o seguinte: se a pessoa não vai lá buscar sapato, não vai buscar roupa que mandou arrumar, né? Depois de um tempo, vende, tá? Mas não tem o amparo da lei para se fazer este procedimento que a gente está estudando aqui. Restaurante pode fazer isso? Também não, tá? E aí é interessante a gente falar a respeito da questão do restaurante, gente, porque vocês devem saber. Vocês sabiam que dia 11 de agosto é o dia do pendura? Alguém já tinha ouvido falar disso? Não, Não? não. Pois é. O que acontece? A questão do restaurante, ela é questionável, tá? Porque aqui, ó, no artigo 1467, por isso que eu vou Pois falar é. agora do pendura.
ele dá duas margens a duas interpretações. Os hospedeiros ou fornecedores de pousada ou alimento. Fornecedor de alimento, eu posso considerar que seja a pousada ou o hotel, o restaurante da pousada ou do hotel que faça isso, bem como, gente, restaurantes normais, tá? Então, assim, o artigo 1467, em relação aos restaurantes, assim, eu, Roberta, tá? Professora Roberta, eu imagino que ele possa, sim, ser aplicado com relação aos consumidores. Então, você foi lá, né? Exatamente, põe para lavar prato, é tipo isso. Você foi lá e consumiu no restaurante. E aí, gente, por que eu vou falar do pendura? Porque geralmente algumas pessoas desocupadas fazem isso, tá? Dia 11 de agosto é o dia do advogado e aí alguns estudantes, né, de direito acham muito legal fazer o pendura. Então eles saem no dia 11 de agosto, geralmente vão em restaurantes, tanto que todos os restaurantes aí, gente, que são restaurantes mais caros, ficam de olho no público que frequenta no dia 11 de agosto, tá? Que é o dia do pendura. E aí essas pessoas, então, elas vão no restaurante, geralmente em turma, tá? Elas vão em restaurante. E aí elas consomem ali naquele restaurante. E aí na hora que chega a conta, elas falam assim, olha, eu não vou pagar. Porque hoje é o dia do pendura, é o dia do advogado, né? E aí o que acontece? De acordo com o 1467, inciso 1, seria possível, então, para o dono do restaurante apreender ali os bens deles, né, dos consumidores, então celular, dinheiro, o que achasse ali e fazer a homologação de penhor legal para, no caso, ter uma garantia do pagamento da conta do restaurante. Tá? Isso aí é possível. E aí, nessa Barbatec questão deve ter aí. sofrer, hein? E oi? Barbatec deve sofrer, então, nesse dia, hein? Não, acho que não, porque vocês não fazem isso, não. Vocês não Ah, fazem isso, não. já Eu vi nunca professor vi. contando história de aluno dando carteirada com a carteirinha lá da biblioteca da família já. Ah, não é possível, gente. Né? Não, Dando voz de não, não. prisão em flagrante com a carteirinha. Não é possível. Não é possível. Mas aí, assim, né? Os restaurantes, eles podem fazer isso, tá? E no dia do pendura, restaurantes tipo Baby Beef, Raja Grill, Porcão, né? Que são restaurantes aí que têm um valor. A gente sabe que o valor do rodízio não é barato, né? E são restaurantes que são caros, que dão uma conta cara, de forma, assim, muito, muito fácil, né? Você ter uma conta cara aí, eles ficam de olho no dia 11 de agosto. Inclusive, minha turma, né, da faculdade, tá? Algumas pessoas, né, da minha turma, fizeram essa gracinha, tá? Né, assim, as pessoas, né, cada pessoa é de um jeito, né, gente? E aí eles fizeram essa gracinha e contaram todo orgulhosos que foram parados na delegacia de polícia, porque aí o dono do Baby Beef chamou a polícia, eles tentaram, o pessoal tentou pegar o celular, né, e pegar, isso aí a gente tá falando isso foi em 2007, se eu não me engano, tá? Então a gente não tinha os celulares que a gente tem hoje, mas a gente tinha celulares mais caros naquela época, né? E aí tentou pegar celular e tudo, e aí ficou aquela confusão, e falou que não ia pagar a conta e tal, porque era o dia do pendura, e aí foi parar todo mundo na delegacia de polícia. Aí, na hora que chegou o momento de pegar a carteirinha, de alguns pegar a carteirinha de estagiário, outros pegar a carteirinha de advogado, ficou todo mundo morrendo de medo por causa de processo judicial, né? Porque tinha processo em trâmite, tinha processo criminal, tá? E aí, gente, foi contra eles, né? E aí foi aquela coisa maravilhosa. Então, assim, não façam isso, tá? Não façam isso. Isso são coisas para vocês não fazerem, né? Eu conto porque geralmente o estudante do direito sabe do pendura. Ele sabe que existe isso, né? Se vocês não sabiam, estão sabendo agora. E não façam isso, porque isso pode acarretar algumas consequências para vocês que não são interessantes. Uma delas, por exemplo, já de cara, é a possibilidade da homologação de penhor legal, tá? É a possibilidade, então, lá do Baby Beef pegar carteira, pegar celular de vocês, bolsa, vocês não vão gostar, não é verdade? Comerciante, prestador de serviço, etc., oficina mecânica, pode ter um procedimento de trabalho onde estipula até 6 meses após o comunicado do serviço pronto, não vai buscar, vai ser vendido? Olha, ele pode ter um procedimento como esse. Agora, não quer dizer, ele não, assim, tem que ver se ele está amparado em alguma norma.
né? Muito provavelmente ele vai estar amparado no artigo 1461, tá? Vamos voltar aqui no Código Civil, no 1461. Foi até o artigo que o Robert me questionou. Podem ser objeto de penhor os veículos empregados em qualquer espécie de transporte ou condução. Talvez, em cima desse artigo, a pessoa consiga fazer esse tipo de procedimento, tá? Tem um credor direito a verificar o estado do veículo empenhado. Basicamente, seria nesse sentido, se houvesse possibilidade de fazer o penhor, de constituir o penhor em cima do artigo 1461. Aí, o Emerson, eu imagino que sim, tá? Eu creio ser possível, sim, desde que seja em cima do artigo 1461, tá? Não sei se será questionável em juízo essa norma, mas, né, acho que é possível, tá? Abasteci uma vez e não tinha nada falando que a máquina de cartão não estava funcionando. Ficaram com o meu step até eu voltar, isso acontece, né, gente? Assim, geralmente, quando acontece esse tipo de situação, é dever do restaurante, do local, né, do posto de gasolina, do local já informar desde já que não está aceitando tal forma de pagamento, tá? Geralmente isso acontece, né? Geralmente você vai abastecer no posto de gasolina, aí o frente já pergunta: é cartão? É cartão? Oh, minha máquina não tá funcionando, não. Isso é só e vai embora, lógico, né? Mas eles ficaram com o seu step como uma forma de garantia, tá? Também, muito provavelmente, com base no artigo 1461, não foi com base no 1467. Eles não poderiam utilizar o procedimento de homologação de penhor legal, porque o penhor legal é específico apenas nos casos do artigo 1467. Beleza? Seria basicamente isso, né? E aí, então, gente, eu já falei a respeito da questão da natureza jurídica, né? E a homologação extrajudicial é uma possibilidade, tá? O credor, ele pode, é uma opção, uma faculdade do credor, desde que preenchidos os requisitos para a propositura da ação judicial, ou seja, os requisitos do artigo 703, né? Ele pode optar por fazer a homologação do penhor legal no cartório, tá? Inclusive, né, a grande maioria dos procedimentos que são realizados desta forma são realizados em cartório, tá? Por quê? Porque é um procedimento mais rápido, é um procedimento mais cômodo, tá? Então, um procedimento mais simples e aí, geralmente, se faz esse procedimento em cartório. O que acontece é o seguinte: esse procedimento ele vai ser feito em cartório até que a pessoa seja notificada a respeito do penhor, tá? Então, nos termos lá do parágrafo 2º do artigo 703, o notário vai receber um requerimento que seria feito basicamente nos moldes de uma petição inicial, mas é claro, isso é questionável também, não vai ser feito com aqueles requisitos, né, gente, específicos do artigo 319 e 320, que uma petição inicial teria que atender, tá? Mas vai ser feito um requerimento ao notário com a especificação dos bens que foram ali apreendidos, da situação, né, devidamente contextualizada. E aí, então, o notário, gente, vai receber esse requerimento e vai promover a notificação extrajudicial do devedor para que no prazo de 5 dias ele pague o débito ou impugne a cobrança, tá? Então, ele vai ser ali notificado para poder pagar o débito ou para, no caso, né, impugnar a cobrança. Falar assim: não, isso é um absurdo, eu já paguei esse valor, ele está com os meus bens, não pode estar, tá? Basicamente, seria uma impugnação nesse sentido, tá? Alegando por alguma, né, por meio por meio escrito, tá? Alguma das hipóteses tratadas no Código de Processo Civil, especificamente, gente, a defesa, ela é específica, a gente tem um rol que seria para a grande parte da doutrina, um rol taxativo lá do artigo 704. Então, ele, mesmo nesse procedimento aí extrajudicial, teria que alegar alguma das causas lá do artigo 704, tá? Se por um acaso, gente, né, a pessoa não alegar nada, deixar transcorrer, tá? O prazo,
tá homologado o penhor legal, basicamente, né? Se por um acaso ela impugnar, aí o processo, os autos, né? O procedimento lá do cartório será remetido para o juiz, para que o juiz, muito provavelmente o juiz da vara de registros públicos, imagino eu, tá? Mas o juiz, para que ele possa ali, então, dar continuidade ao procedimento, porque extrapola, né, as possibilidades do cartório. E se a pessoa pagar, pronto, acabou, né, devolve os bens para ela. Então, esse procedimento extrajudicial é um procedimento muito simples, tá? É um procedimento muito simples. E se o proprietário da pousada ou hotel apreender os bens e ficar sem efetuar qualquer tipo de homologação? Aí é exercício arbitrário das próprias razões, não pode. Tá? Não pode. Aí o ato que ele está cometendo é um ato ilícito civil, tá? Além de ser um ilícito penal, né, gente? Mas que a gente fazendo a homologação de penhor legal, pelo menos a ilicitude, a gente, de certa forma, é o que a gente tenta atacar, né? A ausência de ilicitude, mas nesse caso é um ato ilícito, tá? É um ato ilícito, ele não pode fazer isso. Ele tem que, logo depois, fazer a homologação, tá bom? Para que né, para que não seja constituído um ato ilícito. Bom, havendo defesa por escrito, no prazo de 5 dias, ou seja, essa impugnação, o procedimento vai ser encaminhado para o juízo competente, né? E aí, então, vai passar a existir um processo judicial. O que a gente não sabe muito bem, gente, é o seguinte: o juízo ele vai receber um documento que é do cartório, mas que não terá aí os requisitos de uma petição inicial. Então, muito provavelmente, ao receber esses documentos do cartório, ele provavelmente vai intimar o autor para que proceda a algumas adequações na petição, tá? Para poder adequar a uma petição inicial. Então, neste caso, o que eu sempre sugiro fazer, eu acho que seria uma solução muito clara, né? E uma solução aí para você evitar qualquer tipo de problema desde o início, quando você for apresentar a documentação no cartório, se você optar pelo procedimento extrajudicial, já faça a notificação na forma de uma petição inicial, com todos os requisitos do artigo 319. Eu acho que seria o ideal, tá? Levando em consideração também, gente, que se trata de um procedimento especial e a gente vai ver que não haverá uma audiência de conciliação ou mediação, e sim no procedimento judicial, propriamente dito, uma audiência preliminar. Mas, para evitar qualquer tipo de problema, eu acho que seria mais interessante, então, desde o início, já adequar o documento que será entregue lá no cartório na forma de uma petição inicial, porque aí você evita qualquer tipo de problema. Se der errado lá, o cartório vai remeter isso para o Poder Judiciário e você não terá nenhum tipo de problema em relação à readequação da peça, tá? É diferente também, vocês vão observar, fazendo uma comparação com a consignação em pagamento, a gente sabe que cabe ao credor, na verdade, né? Se o credor não responder ali aquela notificação que foi realizada de forma extrajudicial pelo banco, o devedor, o próprio devedor, o autor, né, da consignação em pagamento, é que deverá ele mesmo procurar a justiça para promover uma ação de consignação em pagamento judicial, se por um acaso houver recusa com relação ao pagamento que foi ali oferecido na via extrajudicial, ou seja, no banco. Nesse procedimento aqui, gente, é um pouquinho diferente. Por quê? Porque o próprio cartório, né, não havendo ali algum tipo de resposta, algum tipo de resistência com relação a essa homologação de penhor legal, o próprio cartório é que vai remeter isso para o judiciário. Então, a gente tem essa diferençazinha em relação aos dois procedimentos. Vou encerrar essa transmissão e mandar o link da próxima para vocês, tá? Porque estamos no último minuto. Todo mundo comigo, viu? Beijo!